Valeixo desmente Sérgio Moro. O ex-diretor da Polícia Federal Maurício Valeixo disse à Polícia Federal que o presidente Jair Bolsonaro nunca pediu relatórios de investigações correntes na Polícia Federal, e Valeixo disse que concordou com a demissão a pedido. Valeixo disse que não assinou nenhum documento com seu pedido de demissão, porém Bolsonaro teria ligado para ele horas antes de publicar a demissão no Diário Oficial, e Valeixo ouviu de Bolsonaro o seguinte: "Você aceita que seja publicada a sua demissão usando o termo a pedido?" Valeixo então responde ao presidente que sim. No caso Marielle Franco, Valeixo disse que Bolsonaro não solicitou informações sobre este inquérito. Veja outros destaques desse depoimento. Posteriormente, diante da primeira crise envolvendo justamente a substituição da Superintendência do Rio. E aí, dois pontos que me chamaram a atenção nesse trecho do depoimento. Ele diz que, a pedido de Moro, a partir do final do mês de outubro, a gente está então, em 2019, ali, início mês de novembro, ele não é preciso, passou a acompanhar Moro nos despachos semanais com o presidente da República, com o presidente Jair Bolsonaro. Que nesses despachos, Valeixo diz que eram tratados assuntos genéricos do Ministério da Justiça e que envolviam, por exemplo, também ameaças por redes sociais ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e outros temas relacionados ao Ministério da Justiça. Sem, contudo, então aqui estou sendo literal ao que diz o documento, abranger investigações, que nesses despachos não eram tratados assuntos referentes a investigações em curso no âmbito da Polícia Federal, segundo Maurício Valeixo. E aí ele diz que se recorda de ter estado com Bolsonaro e ter tratado de uma investigação da PF quando foi feita a apresentação do caso que envolvia a tentativa de assassinato do presidente. Então, a gente está falando daquele episódio ainda durante a campanha, sim, no qual Bolsonaro tomou uma facada de Adélio Bispo, que nesse caso foi a pedido de Moro feita uma apresentação por se tratar de um caso que envolvia diretamente o presidente da República. Depois, Valeixo rememora aquele caso do porteiro, em que ali foi identificada a voz de Bolsonaro, aí ele já está fazendo referência às investigações, sim, do assassinato de Marielle Franco. Ele diz que foi requisitada, sim, a Polícia Federal investigações sobre o caso, não sabe, ele diz no final dizer se essa investigação foi concluída no âmbito da Polícia Federal, mas Valeixo diz que foi a pedido de Moro um pedido de esclarecimento sobre a reportagem que trouxe toda aquela polêmica, a questão do porteiro e a ligação para a residência do presidente Jair Bolsonaro no condomínio lá no Rio. E aí eu vou destacar um trecho sobre esse caso específico, porque aqui a gente está falando de dois temas que Bolsonaro, sim, traz muito. Exato. O atentado à sua vida, ou seja, a facada que ele tomou durante a campanha, e ele fala sempre nesse ponto, que ele diz não acreditar no desfecho ali das investigações, e o assassinato de Marielle Franco. Em relação a Marielle Franco, Valeixo diz, abre aspas, que não foi solicitado pela Presidência da República a reportar informações sobre esse inquérito, que tomou conhecimento que o presidente da República queria substituí-lo com a denominada crise no Rio de Janeiro. Ele volta a dizer que não foi, que a ele não foi solicitado pessoalmente informações sobre esse inquérito lá no Rio de Janeiro. Por parte da Presidência da República, Renata? Por parte da Presidência da República. Vamos repetir essa frase mais pausadamente, que também é relevante, por favor. Claro. Valeixo diz, ele está falando sobre o caso, sobre a investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, sobre o assassinato de Marielle Franco. Ele diz, abre aspas, que não se recorda a data em que foi recebida a requisição para entrar no caso, que não sabe dizer se essa investigação foi concluída no âmbito da Polícia Federal,
que com os depoimentos colhidos no início desse inquérito, foi esclarecido que o porteiro do condomínio de Bolsonaro havia se confundido e que não teria tido tal ligação à residência do então deputado federal Jair Bolsonaro, agora presidente. Mas, e aí... Sim, claro. Desculpa, sobre Marielle, então, o que o Valeixo diz é que em nenhum momento o Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro, pediu informações sobre essa investigação do assassinato brutal da então vereadora Marielle Franco? Ele tá narrando aqui que a pedido de Moro foi solicitado que a Polícia Federal verificasse quando há essa crise envolvendo o telefonema à casa do agora presidente Jair Bolsonaro. Vamos rememorar, as investigações estavam em curso sobre o assassinato brutal de Marielle Franco. Em determinado momento, há uma matéria publicada pela TV Globo que diz que houve um telefonema que um dos suspeitos interfonou para a casa de Bolsonaro. E há a fala de um porteiro que identifica a voz do então deputado federal, agora presidente Jair Bolsonaro. É nesse contexto que Valeixo diz que ele é chamado para esse caso por Moro. E aí ele diz, Valeixo, que com os depoimentos colhidos já no início desse inquérito, foi esclarecido que o porteiro havia se confundido e que não teria tido tal ligação à residência do então deputado federal, agora presidente da República, Jair Bolsonaro. E aí vem esse trecho que é muito importante, abre aspas, que não foi solicitado pela presidência da República a reportar informações sobre esse inquérito. Sim. Pode seguir, Rê, por favor. Vamos para mais um trecho. Vamos aí. Aqui eu tenho uma passagem interessante que Valeixo diz que ele e Moro estavam trocando impressões sobre nomes ali justamente para a direção-geral. Que ele diz que, como ele comunicou diversas vezes a Moro que seu desejo de deixar esse cargo da chefia, porque ele se sentia desgastado, né, desde todo o segundo semestre do ano passado, com toda essa pressão, eles começaram a trocar impressões sobre nomes, porque Valeixo diz que se colocou à disposição para ajudar numa eventual transição. Segundo ele, ele falou que se colocou à disposição quando foi, mais uma vez, mencionada a necessidade de troca da Superintendência do Rio de Janeiro. Isso é importante, ele reforçar isso, porque coloca de novo a versão de que esse desgaste deriva dessa insistência pela troca da superintendência e não por uma questão apenas pessoal de Valeixo. E aí ele diz que o ex-ministro, né, o agora ex-ministro Sérgio Moro, tinha como nome de preferência o do delegado Fabiano Bordignon. Que naquele momento, Valeixo não indicou nenhum nome para substituí-lo especificamente, ou seja, ele não apontou para Moro algum nome de predileção para ser o seu sucessor. Que fez era responder, uma vez instado por Moro, sobre nomes como sugestão que pudessem ali substituí-lo. E teria dito alguns nomes, alguns que são hoje superintendentes, e que, na ocasião, Moro teria escolhido o nome do doutor Rossetti. É perguntado ainda a Valeixo, pelos investigadores, se ele tinha conhecimento sobre uma eventual amizade entre Moro e Fabiano Bordignon. Valeixo diz que respondeu que considera difícil fazer uma avaliação, pois se trata de uma escolha do próprio ministro. Então, nesse caso, ali sobre esse debate de nomes para a direção-geral, isso é um ponto que, inclusive, também faz eco com a guerra de versões entre Bolsonaro e Moro, né? Valeixo está deixando um pouco de lado aqui, diz que houve essa conversa sobre nomes, que Moro deu ali algumas indicações de predileção, mas que para ele era difícil fazer uma avaliação, porque isso seria uma indicação
de Moro. Por que esse trecho também é importante? Caio também me ajuda aqui a rememorar essa guerra de versões. Em determinado momento, Moro diz que Valeixo estava cansado, o presidente Jair Bolsonaro diz que Valeixo estava cansado, que Valeixo queria sair e que começou a discutir com Moro alguns nomes, mas que Moro estava não querendo debater e achar um nome de consenso. Queria fazer ele, o seu sucessor, ter ser um nome de sua própria escolha. Não é isso, Caio? Eu acho que nesse momento você consegue me ajudar. O ex-diretor da Polícia Federal derrubou praticamente 99% da narrativa do ex-magistrado Sérgio Moro. Ainda falta colher os depoimentos dos generais Eduardo Ramos, Braga Neto e Augusto Heleno. Esses três foram indicados por Sérgio Moro, sendo potenciais testemunhas de acusação contra Bolsonaro. Será que Moro vai entrar para a história como um mentiroso? Saberemos em breve. Na descrição do vídeo você pode ler o depoimento de Valeixo na íntegra. Pessoal, se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos. Estamos começando agora, precisamos da ajuda de vocês. Por enquanto é só. Podemos voltar a qualquer momento com novas informações do mundo político. Inscreva-se e não perca absolutamente nada.